qual é o segredo, então, dos judeus para conseguir acumular, conseguir se reerguer diante de caos, enfim, como você falou, essa cultura de iniciar qualquer coisa numa terra, numa migração e a coisa deles funcionarem. Acredito que a resposta que a Audrey deu aqui, né, sobre o Hutzpah, né, já é a mentalidade deles de não aceitar essas limitações. Uhum. Claro que historicamente, se nós pegarmos a questão histórica, no período da diáspora, porque existe também uma questão de mentalidade, que aí é cultura, é a única cultura no mundo que nunca perdeu a língua, né? A gente vê assim que não teve mutações em todas as perseguições que já sofreram, que são as maiores perseguições da história, o povo judeu sofreu, né? Mas no período da diáspora, por exemplo, o que acontece? Puxa, eu precisava fazer um negócio aqui, estou no norte do país, a região do Pernambuco, Bahia, recebeu muitos judeus, precisava fazer negócio. Pois eu tenho um primo meu que está morando lá na Holanda, eu tenho outro que está na Índia, e assim o que acontece? Eles não tinham amigos, a família se separou, começou então, antes da gente falar desse processo todo de globalização, que nós fomos falar depois de muitos anos, eles já viviam a sua globalização forçada. Por quê? Porque, de fato, foi assim que a gente começou a ter, por exemplo, a produção do açúcar no nosso Nordeste, né? Nós não tínhamos produção de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, na verdade, foi o quê? Eles começaram a trazer o açúcar das Índias e aquilo virou uma moeda... Os terenas. E ali começou a ter primeiro, porque o açúcar viciou, né, todo mundo, né? Era uma droga legalizada, vamos dizer assim. Puxa, e um negócio que deu dinheiro pra caramba também. Então, assim, saber usar as adversidades a seu favor. Então, por isso que eu digo, para a gente não ter essa mentalidade de vitimismo, porque, de fato, às vezes as pessoas que passaram pelas maiores dificuldades, nós vivemos aqui uma região como a nossa, eu morei aqui em Balneário Camboriú na época, 2008 nós tivemos a época da enchente em Itajaí, nós tivemos tantas dificuldades, né, uma região de Blumenau. Nossa região também não teve muitas facilidades, às vezes, nas coisas. Eu lembro que a gente ouvia a história da enchente de 83, né? Agora o meu sogro, o pai da Audrey, mora em Itaió ainda, tivemos aqui o problema da água, mas todo mundo se reinventou, todo mundo se levantou. É um poder, né? É um poder, reconstrução. Um povo que veio, às vezes, fugido. Nós temos uma colonização alemã aqui, que a maioria dos que vieram fugidos da guerra, né? Tiveram que descobrir a nossa região aqui. Muitas cidades começaram a Corupá, aquela região toda que a gente tem em Blumenau. Muitas cidades não existiam nada, era só mato. Era praticamente mato. A gente olha hoje as estruturas de cidades que existem de um povo desbravador. E o que acontece? Os judeus, eles precisaram aprender a lidar com essas adversidades. Então, assim, se eu pudesse dizer assim, o segredo é transformar as adversidades em oportunidades. Porque quando a gente sai da nossa zona de conforto, verdadeiramente os maiores saltos da nossa vida estão aí. E tem um outro detalhe, né, que eu acho que é bem importante falar, que a gente, culturalmente, olha para uma pessoa que faliu e pensa que fracassou. A gente não dá valor para o fracasso. E o judeu, ele, assim, sentado aqui nessa mesa, ele ia perguntar para você, Franklin, me fala aí teus fracassos, porque eu quero aprender com os teus fracassos, não com o que tu acertou. Então, nós não vamos falar de diplomas, vamos falar de tatuagem, de cicatrizes. Cicatrizes. É resultado, né? Porque acho que não existe fracasso. É o resultado daquele negócio. Só que a nossa cultura, se a pessoa ela não tiver com o melhor carro, então, assim, a gente, né, não estou generalizando, porque eu sei que tem gente já, né, mudando a mentalidade, mas quando você olha, é meio que inerente, assim, a pessoa fica, nossa, a pessoa, poxa, não deu certo, né? Já faliu 3 empresas, o negócio não deu certo e tal. Tira a credibilidade dela. O judeu já vai pensar assim, vem, porque, peraí, 3 falências, quer dizer que a próxima agora tu estoura. Agora tu vai... bombar. Aqui no governo de Israel existe um fundo perdido para investimentos em inovação das startups, por isso que tem esse termo de Startup Nation, né? Tanto que hoje, se a gente for fazer uma comparação entre o Vale do Silício
E a região de Haifa, em Israel, a gente já tem ali a maior concentração de engenheiros no mundo por metro quadrado já é nessa região de Haifa. Então a gente tem ali uma produção de tecnologia, de software, num nível que não temos no Vale do Silício. Uhum. Essa cultura de inovação também há uma promoção do próprio governo. Então, como é que eles fazem? Você capta o recurso no mercado tradicional, né, através dos investimentos, dos investidores anjos, enfim, que for, né, para startups, e a gente dobra esse investimento. Então, se você conseguir captar $100 mil, nós vamos dar mais $100 mil. A diferença é o seguinte: se você não der certo o teu negócio, você não fica com uma dívida ativa no Estado. Você vai ter essa dívida perdoada porque mas como o Estado não tem uma mesa especialista para saber se o teu negócio é um negócio bom, o que eles fazem? Procura no mercado tradicional. Se nós tivermos investidores investindo, a gente entende que o mercado entendeu que o teu negócio é bom. Uhum. Então, o que você conseguir primeiro, você consegue lá e a gente dobra no final. Então, eu acho assim que existe uma mentalidade tão diferente, incentivando essa forma de pensar diferente. Por exemplo, são 3 anos... A gente acabou entrando aqui no assunto, né, de Israel, mas eu acho que é tão interessante isso. São 3 anos de serviço militar. Obrigatório para menino, para menina. Menina 2, todos. meninos 3. As meninas é 1 ano menos, exatamente. Só que eles terminam um serviço militar, por exemplo, não tem essa pressão psicológica que às vezes a gente vê até nos pais aqui. Olha, qual é o curso que você vai fazer na faculdade? É tradicional, aqui a América Latina recebe muito desses estudantes. A Argentina recebe mais que no Brasil. Eles têm 1 ano que eles fazem um mochilão, onde eles fazem conexões com outros lugares do mundo. E eles fazem uma viagem internacional, onde eles têm um período de intercâmbio e tudo mais. É tradicional. Para conhecer, para desbravar e ter a experiência de outros mercados, de outras culturas. Não se faz a pergunta: você quer ser um engenheiro? Você vai ser um médico? Não tem pressão social. Uhum. Aí quando a gente vê soluções como o Waze, que foi desenvolvido em Israel, você não vê em Israel, por exemplo, engarrafamento. Não sei como é que eles desenvolveram alguma coisa para resolver o problema de engarrafamento. Mas porque eles vão para fora e vê o problema do mundo. É isso aí. Verdade. Né? A gente vê muitas situações. E aquela questão da adversidade, né? Por exemplo, a gente, quando foi uma primeira vez para Israel, a gente entrou por Tel Aviv, né? Que é o aeroporto tradicional, Ben Gurion. Mas a segunda vez a gente foi por Dubai, depois a gente entra pela região da Jordânia e a gente entrou pela fronteira seca. Então a gente quis ter uma experiência. É uma região ali que tem um acordo de paz, mas obviamente que é uma região um pouquinho mais tensa. A gente atravessa com a mala a cerca de divisa da fronteira. Uhum. Então a gente desce de um ônibus e vai com a mala de rodinha ali, atravessando a cerca e entra lá para fazer todos os trâmites da migração. Aquela cerca, nós estamos falando do mesmo deserto, nós estamos falando do mesmo ambiente. A gente olha de um outro lado da cerca, a gente vê um verde, árvores, frutas, mas o mesmo deserto. E a gente vê, tem as tecnologias de irrigação, que nós utilizamos inclusive aqui no Brasil, que são tecnologias israelenses. Mas a gente vê o mesmo ambiente sendo dado para 2 países diferentes, mas a gente vê uma mentalidade cultural sendo usado de diferentes formas. Cara, então, o que eu entendo com isso? Eu entendo que eu posso dar o mesmo tipo de negócio na mão da mesma pessoa e nós temos resultados totalmente diferentes. Isso aí eu já entendi. A mentalidade. Uma taça com esse golinho de vinho na minha mão pode custar R$50, mas na mão de uma pessoa com autoridade para falar sobre esse material, para saber vendê-lo, para saber explicar sobre ele, ele vai valorizar isso aqui. Então as nossas finanças é totalmente mentalidade. Então a gente diz assim, nós não vamos conseguir colocar no nosso método, né, primeiro a gente trata a mente, porque é igual uma personal organizer, né? Não adianta arrumar tua casa, o teu guarda-roupa, mas se não mudar a pessoa, em 30 dias volta lá, vamos ver como é que está o guarda-roupa da pessoa. Sim. Aqueles programas de televisão que antigamente, nem sei se tem isso ainda, faz muito tempo que eu não assisto essas coisas, mas eu lembro que tinha dava a casa inteira, né? Toda organizada. Depois teve uma época que os programas começaram a voltar nas casas que tinham dado há 5, 7 anos atrás. E
Só o pó virou favela. Virou favela. O mato cresceu. Sim, A louça na lindo. pia suja. Era um lugar lindo, bonito, já não tem mais jardim, já tem mais o quê? A cabeça da pessoa não foi mudada. Então, eu creio que é isso que é o segredo do... O dinheiro, ele manifesta o que está dentro de nós. Se colocar hoje R$1 milhão na mão de 2 pessoas e dizer, vocês podem adquirir o que vocês quiserem, vocês trazem aqui o resultado. Tem um que vai lá e vai começar um negócio, tem outro que vai gastar esse dinheiro todo para comprar um carro, outro, sei lá, vai pegar e... É bíblico, né? Os talentos. Os talentos, os talentos exatamente. Então, aí entra o merecimento, né? Mas Porque aqui tem um grande a Bíblia segredo. diz também que na parábola dos talentos, para um foi dado 1 talento, para outro foi dado 2 e para outro foi dado 5. Isso, obviamente, que é conforme a capacidade de cada um. Sim. Cada um tinha uma capacidade. Mas teve um que enterrou 1 talento, o que tinha 2 multiplicou mais 2 e ficou com 4, e o que tinha 5 multiplicou mais 5 e ficou com 10. Quer dizer, o resultado, tanto do 2 quanto que tinha 5, foi 100% de retorno. Então, assim, o merecimento dos 2 foi o mesmo. Sim. Agora, diz que aquele que enterrou, ele não deveria ter enterrado, que era melhor ter deixado no banco, porque teve uma inutilidade total. Sim. E ainda ele diz que ele tinha medo que quando o Senhor voltasse, ele tinha medo de não... Olha o viés do medo. A escassez, o medo de perder tudo. Então era melhor ter deixado no banco. Né? Exatamente. E aí ele disse assim, até o que você tem pode ser tirado. Por quê? Porque essa tua mente, ela não combina com aquilo que está sendo confiado. Então eu creio que quando a gente fala aqui das questões mais relacionadas às questões espirituais, Deus ele criou todas as coisas. Quando ele cria, né, o Jardim do Éden, quando a gente olha na Bíblia, a gente vê uma criação e que ele diz crescer e multiplicais e cultivar a terra. Então, o que a gente chama isso dentro do estudo da teologia de mandato cultural. O trabalho, ele era um ato de adoração a Deus. Tanto que no original do hebraico, na Bíblia, fala o termo avodá. O termo avodá é o mesmo termo utilizado, a raiz dessa palavra, para adoração quanto para trabalho. E servir o próximo. E servir o próximo. Então, você, no ambiente, porque não tinha trabalho. A grande verdade é que a terra tinha um orvalho, a produtividade era uma produtividade assustadora. Agora, quando houve o pecado, que o homem ele sai, ele perde a sua essência por causa do pecado, a Bíblia diz que agora vai ser do suor do teu trabalho. A Bíblia diz que também a terra começa a produzir cardos e abrolhos. Já é aquela terra seca que começa a produzir cardos e abrolhos. Para quem não sabe, é aquele espinheiro que tem no deserto, né? Então, o homem ele já começa a agredir a terra para trazer produtividade. Já começa uma briga entre a natureza e o homem. Já não é mais aquele ambiente natural. Acontecendo. Já há que haver uma manipulação. Há que haver um teste. Há que haver uma agressão, às vezes, até. É, uma agressão. Por isso o trabalho passa de ser uma adoração para ser um sacrifício.